Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Alex Silva. Sejam bem-vindos ao nosso treinamento do programa Inventor Professional versão 2014. Esse programa ele é produzido pela Autodesk, que também é a mesma fabricante, um programa muito conhecido por vocês, que é o AutoCAD, ok? O objetivo do nosso treinamento é alinhar a prática do dia a dia com o meio de conhecer e aprender de forma bem objetiva, sem muita volta, tá, pessoal? A como utilizar o programa. E hoje, como objeto de estudo, com o meio de conhecer e aprender de forma bem objetiva, sem muita volta, tá, pessoal? A como utilizar o programa. E hoje, como objeto de estudo, nós temos esse pequeno elemento. Bom, se vocês observarem, isso aqui, né, é um elemento 3D, né, foi criado, foi gerado um PDF, bloco.pdf é um PDF 3D. E esse arquivo será disponibilizado para vocês em breve. Então nós temos hoje esse pequeno bloco como nosso objeto de estudo. Vamos abrir o programa. Está aí a tela dele, Autodesk Inventor Professional 2014. Fabricante Autodesk. Depois vocês acessem o site autodesk.com.br e conheçam os outros produtos que a empresa oferece no mercado. Ok? Então vamos lá. De forma bem objetiva, pessoal, vamos já direto, né, buscar os arquivos para a gente estar começando a trabalhar a nossa peça. Então eu venho aqui, ó, vou abrir o arquivo novo, New. Tá certo? E então o Inventor ele trabalha da seguinte forma, pessoal. Primeiro nós temos a criação das peças que vão compor um conjunto. Depois nós temos a montagem desse conjunto, né? A união dessas peças que vão montar o conjunto. E nós temos também a parte de criação do projeto, a parte final, a parte 2D, a parte onde eu vou gerar o meu formato, né? Para impressão e entrega para um cliente ou para uma implantação. Tá certo? Bom, o sistema de medida que a gente vai estar utilizando é o métrico, ok? Certo? Vamos trabalhar primeiramente, a gente precisa criar uma peça. Nesse caso aqui vai ser só essa pecinha. A gente vai estar utilizando standard milímetro, ok? Ponto .ipt que é a extensão. Né? Para project file, vamos manter em default.ipj. E vamos mandar criar. Ok, pessoal? Tá aí a tela do Inventor, certo? E aí a gente vai começar o nosso trabalho. Sempre lembrando que é interessante a gente ter isso na mente. Todo projeto, mesmo que ele seja 3D, ele tem que partir de um desenho 2D, em vários casos, certo? Então, nós temos primeiramente que pedir para criar um sketch 2D, ok? Então vamos clicar aqui em Sketch 2D. Observe que o Inventor, assim como outros softwares, ele trabalha com planos de trabalho. Planos de trabalho. Eu aconselho, pessoal, e uma coisa que eu tenho adotado, não utilizar de cara, assim que você me pede para criar um sketch, não utilizar de cara, né, algum plano desse. Porque essa UCS ela poderia estar melhor posicionada se esse X e esse Y estivessem de uma forma em outra posição. Então, toda vez que você mandar criar um sketch, é interessante que você venha aqui, ó, nesse cubo, você tem essa casinha aqui escrita Home. Ou simplesmente, se você clicar com o botão direito do mouse em cima do cubo, ele vai expandir para você alguns recursos. Você clica em Go Home, certo? Ok. Então, assim, pessoal, eu acredito que seja mais interessante para trabalhar o seu modelo. Então, a gente vai clicar na face que nos dá a relação para o eixo X, o eixo Y. Isso aqui, o nome é o CS, tá, gente? Isso aqui é um sistema de coordenadas. Então, a gente vai clicar nessa face aqui e o programa vai nos dar a condição agora de trabalhar um desenho. Notem que foi criado uma palheta Sketch. É justamente para a gente estar trabalhando o nosso desenho 2D, o nosso Sketch 2D. Tá certo? Então vamos analisar esse pequeno desenho. Bom, eu posso começar aqui como se eu estivesse desenhando utilizando a vista superior.
Ok, pessoal? Nesse caso, o que a gente pode estar trabalhando? Olha só que interessante. Vamos dar uma girada um pouquinho aqui nessa peça. Ó. Eu posso estar fazendo todo o modelo, toda essa forma em desenho 2D, no Sketch 2D, e no final das contas, dar esse volume, dessa altura, né? Finalizando o nosso elemento 3D. Ok? Então a gente vai começar. Primeira coisa que a gente tem que analisar é que isso é uma peça retangular, correto? É uma peça que tem 100 por 40, né? 100 por 40. Nós temos um rasgo interno de 30 por 15, né? 30 por 15. Nós temos 4 furos com diâmetro de 7. E esses furos, eles estão equidistantes em relação um ao outro, com valores de 80 e 25. Ou seja, se nós fizéssemos uma linha aqui, a gente também teria um elemento retangular. Ok? Então vamos começar o nosso trabalho. Voltando lá para o Inventor. Para a gente estar trabalhando, eu posso começar a fazer com a linha? Poderia. Mas a gente tem que ser objetivo, e que é o foco do treinamento. Então nós vamos utilizar aqui a ferramenta retângulo. Para esse caso, a gente vai estar utilizando o retângulo Two Point Center. Ok? Ou seja, nós vamos abrir um retângulo a partir do centro. Então dou um clique aqui, ó. Certo? E aí eu vou utilizar esse centro aqui mesmo, não tem problema não. Vou dar um clique aqui e vou mexer meu mouse. Uma coisa muito importante, pessoal, eu não preciso clicar e segurar o dedo no botão esquerdo do mouse. Não, é um clique e abrir o retângulo. Observe o seguinte, que o primeiro valor que ele me dá a condição para estar modificando é o valor que está relacionado ao eixo X, certo? E o segundo valor que ainda vou inserir é relacionado ao eixo Y. Se a gente quiser tratar isso a grosso modo, primeiro, sempre vou inserir o valor da horizontal, segundo, o valor da vertical. Então, voltando ao desenho, nós temos aqui, olha, vou posicionar novamente, dei um pequeno giro, mais ou menos, né, só para ter uma ideia. Eu tenho para a horizontal, ou para o eixo X, 100, para o eixo Y ou para a vertical, 40. Vamos voltar lá no programa e inserir esses valores. Bom, 100, ok? Observa que foi alterado o valor I. E para passar para a condição da vertical ou eixo Y, eu clico em Tab. No teclado de vocês, é clicar em Tab que ele muda a condição. Agora eu vou digitar 40, Enter. É isso mesmo? É isso mesmo. Ok? Fazendo um pequeno comparativo com o AutoCAD, pessoal. Se vocês pegarem a bolinha do mouse, seu mouse, e der 2 cliques, ele estende tudo que você tem na tela. Olha que interessante. Correto? E aí, né, vamos pegar algumas instruções básicas, né, de como manipular a tela. Se eu, com a bolinha do mouse, movimentar ela para frente, ó, eu afasto o desenho. Se eu movimentar essa bolinha para trás, eu aproximo o desenho. Para frente afasta, para trás aproxima. Se eu der 2 cliques com essa bolinha do mouse, ele estende tudo que eu tenho na tela. Se eu apertar a bolinha do mouse e segurar, tá vendo? Ganhou a forma de uma mão. Ó, eu consigo arrastar a tela. Aqui, pessoal, eu estou movendo toda a tela, ok? E não somente o desenho. Então, beleza. Vamos posicionar mais ou menos aqui. Vou afastar um pouquinho. Tá? E vamos fazer agora o rasgo interno, que é de 30 por 15. Vamos continuar utilizando a mesma ferramenta, retângulo Two Point Center. Ok? Vou dar um clique aqui no meio. Cliquei. Abrir. Vou digitar primeiro o valor da horizontal ou de X. Né? Vamos dar uma olhada lá de novo. 30 por 15. Ok. 30. Tab para mudar para outra condição. 15. Enter. Opa, já está ganhando forma o nosso trabalho. Bom, se vocês observarem, esses furos estão a uma distância de um do outro. 80 por
25. Notem que não tem nenhuma cota do lado de cá, nenhuma cota do lado de cá e aqui também não. Isso quer dizer que se eu fizer um retângulo nessa parte aqui para marcar o centro do furo, ele vai estar centralizado, porque eu não tenho nenhuma outra informação de que ele está mais deslocado para um lado ou mais deslocado para o outro. Então eu tenho que fazer um outro retângulo de 80 por 25. Vamos voltar lá no programa, continuando ainda com o comando, ó. Venho aqui no meio, clico, abro, 80, Tab, 25, Enter. Beleza. Agora nós precisamos fazer os furos. Olha só que interessante. São 4 furos de diâmetro 7. No caso aqui, o Inventor vai fazer o quê? Venho aqui na parte de círculo, tá certo? Vou usar o círculo Center Point. Dou um clique aqui. Ó, vou aproximar. Dou um clique na ponta desse quadrado, que eu usei somente para referenciar o centro de cada círculo. Dou um clique e abro. Notem que o Inventor ele me dá a condição, por ser um círculo perfeito, ele me dá a condição de inserir o valor de diâmetro. Qual o diâmetro que nós temos lá? 7, né? Então vamos digitar 7, apertar Enter. Ok? Ah, Alex, então posso fazer isso em todos? Pode, mas vamos tentar otimizar também um pouquinho o nosso tempo. Ok? Para cancelar qualquer ação, posso apertar ESC. Ok? Apertando ESC no teclado de vocês, eu cancelo qualquer ação. Vamos fazer 3 cópias desse círculo. Então eu venho aqui no comando Copy, né, nessa aba de modificar, Modify, Copy. O Inventor vai me abrir uma interface. Notem que primeiramente, se vocês observarem, essa setinha está vermelha. Então o que ele está me pedindo? Para selecionar o objeto a ser copiado. Vou vir em cima desse círculo, vou dar um clique. Você vai observar que ela já de vermelho ficou branco. Agora, eu tenho que clicar no Base Point. Base Point seria um ponto onde eu vou pegar esse círculo, certo? E levar aonde eu quero colar as cópias. Então eu venho aqui nesse botão Base Point, dou um clique nele. Venho aqui, pessoal, olha, estou aproximando aqui para vocês verem melhor. Venho aqui no ponto central, dou um clique. Ó, a cópia já está na ponta do cursor. Então é só eu ir levando, né, até as outras extremidades. Ó. Dei um clique, colei uma lá, dei outro clique, colei outra cá. Venho aqui, dei um outro clique. Ok? Finalizou o desenho, finalizou as cópias. Posso vir aqui em Done para cancelar ou simplesmente apertar ESC, que está feito os meus furos. Tá certo? Agora a gente pode deletar essas linhas aqui, ó, que eu usei como referência. Certo? Ó, selecionei todas, delete. Perfeito? Bom, se vocês observarem na peça, nós temos praticamente 75%, né? 75% da peça feita. O que está faltando agora é a altura, né, de 20. Vamos voltar lá no programa, certo? E aí, nós vamos acessar a aba 3D Model. Eu poderia muito bem pedir aqui, né, Finish Sketch, mas vamos fazer logo direto, 3D Model. E para dar essa altura, pessoal, para dar essa altura, a gente vai estar usando esse comandinho aqui, ó, Extrude, né? Dou um clique nele. Notem que a peça já se posicionou de uma outra forma. E olha só que interessante, né? Se eu colocar o mouse aqui dentro, vocês vão observar que toda a área que eu quero dar volume ficou branca. Se eu quisesse, por exemplo, dar altura nessa área, olha só, ele já demarcou a área. Não é isso que eu quero. Eu quero é isso aqui. Tá certo? Então eu dou um clique dentro da área. Ó. À medida que eu dou um clique dentro da área, ele já me dá uma prévia do volume. E aí, nessa interface aqui, pessoal, eu posso estar mexendo em alguns recursos. Bom,
Primeiro, eu quero que seja um volume de 20, uma altura de 20. Então, vamos colocar 20. Ele automaticamente já reconheceu. Tá certo? Aqui, nós estamos utilizando, eu quero uma peça sólida. Não quero uma surface, não quero criar uma superfície. Eu quero criar uma peça sólida. Nós vamos manter. Aqui seria a direção. Nós estamos usando a direção 1. Ah, mas se eu quisesse que ele fosse feito para baixo, direção 2. Ah, se eu quisesse que fosse simétrico, ó, eu teria a condição de aumentar os valores tanto para cima quanto para baixo. Ok? E assimétrico, eu teria que ter, né, diferença de um valor para outro. Vamos usar a direção 1, certo? De forma que nós já inserimos o valor aqui, ó, de 20. E vamos confirmar com esse botãozinho aqui. Pronto. Está feita a nossa primeira pecinha. Tá certo? Como é que eu giro essa peça, Alex? Eu quero ver como é que está por baixo. Se você apertar F4, olha só, ele cria uma órbita, né? O orbital. Então aqui, ó, você pode estar girando a sua peça. Ah, tem uma outra forma sem ser o F4. Se eu soltar F4, ele sai. Né? Se eu apertar Shift, aquela tecla que é uma setinha indicando para cima do seu teclado, apertar ela e segurar, e apertar a bolinha do mouse e arrastar, eu também crio um orbital. Eu também entro na condição de órbita. Tá certo? Ó. Ok. O furo está certinho. O formato da peça também está certo. E aí a gente conclui a nossa primeira tarefa de uma forma bem prática e objetiva. Tá certo? Vou clicar aqui, ó, botão direito do mouse. Botão direito do mouse em cima do cubo. Go Home. E eu tenho a minha peça feita. Vamos dar uma olhada. Ó. Tudo indica. Ok, ó, olhando por baixo. Tudo indica que tivemos sucesso na criação deste elemento, tá, gente? Muito obrigado e até a próxima.